Se você for vereador, por exemplo, não importa a sua formação, não importa a sua escolarização. Você vai trabalhar com direito, como, por exemplo, o ato legislativo, né? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre ato legislativo, ok? Geralmente, quando trabalhamos com administração pública, nós lembramos até de aprender, né, e utilizar o conceito de ato administrativo. E para quem atua no poder legislativo, mas também até no poder executivo, desenvolvendo leis, é importante entender o que é o ato legislativo. E eu vou utilizar de base para essa aula esse livro aqui, Técnica Legislativa, do ex-desembargador Kildare Gonçalves de Carvalho. Ele atuou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também foi professor de Direito Constitucional. Beleza? É importante, eu vou utilizar algumas das citações, né, desse livro para a gente evoluir nessa aula, beleza? Então, primeiro, é importante dizer qual é o conceito, né, desse autor sobre ato legislativo. Tá? A atividade legislativa envolve principalmente a emissão do ato legislativo, entendido como, e aí que vem uma definição, né? A declaração unilateral da vontade estatal expressa e exteriorizada por escrito, que dispõe sobre a criação, modificação ou extinção de normas jurídicas abstratamente gerais, ok? Então, a lei constitui, segundo esse autor, um produto, ou seja, a lei é um produto do ato legislativo, da ação, porque ato significa ação, né, significa agir, na direção de produção de um mecanismo de controle social, ok? Obviamente que a palavra controle ela vem com muitas visões, tá? Algumas pessoas possivelmente vão utilizar, do ponto de vista de controle estatal, a parte negativa, e existe uma possibilidade de utilização da parte de uma visão positiva, né? Como, por exemplo, prisão de um criminoso. É um controle estatal positivo, né? Claro. Existem alguns autores que entendem que existem controles estatais negativos, como, por exemplo, o controle do que se faz com a propriedade privada, né? Então é importante que a gente entenda que o direito também, ele precisa, para quem quer atuar na área do direito, e no direito público, né, que trabalha, mesmo se você não for formado em direito, você pode trabalhar com direito público, né? Se você for vereador, por exemplo, não importa a sua formação, não importa a sua escolarização. Você vai trabalhar com direito, como, por exemplo, o ato legislativo, né? E dentro do ato legislativo existem métodos de desenvolvimento das leis. E a gente chama de técnica legislativa. Tá? Eu vou ler um trecho aqui de uma parte do livro. A palavra técnica deriva do grego tekne, T-E-K-H-N-E, com o acento, né? Que significa a arte de aplicar os meios idôneos para obter um resultado pretendido. Vejam que cada descrição do que é a tekne é importante para a gente, inclusive, utilizar na análise de julgamentos legislativos, né? Se não for um meio idôneo, se for um meio inidôneo, há uma separação não só da conceituação, mas da natureza da técnica empregada. E se for uma técnica legislativa
e o meio utilizado foi inidôneo, obviamente que há uma mácula nesta lei, né? Na natureza desta lei. Então, a técnica legislativa, segundo o autor, consiste no modo correto de elaborar as leis. De novo, a menção sobre a moral legislativa, né? Porque ele comenta aqui sobre a obrigação de que a elaboração das leis sejam realizadas de modo correto, ok? De forma a torná-las exequíveis e eficazes. Envolve um conjunto de regras e de normas técnicas que vão desde a necessidade de legislar até a publicação das leis. E existem alguns autores que inclusive falam que há de existir, né, a possibilidade de que a técnica legislativa ela avance na análise qualitativa de aplicação da lei, porque, por óbvio, se existe uma técnica legislativa de produção de uma lei e se espera que ela seja eficaz posteriormente, quando ela entra na prática, na vida das pessoas, existe também uma necessidade de termos uma técnica de análise desta aplicação da lei, né? Porque senão seria uma técnica pela metade, né? Ela não atingiria os seus objetivos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo de início, né, das discussões sobre a técnica legislativa, que a gente utilizou de base o livro de mesmo nome do ex-desembargador Kildare Gonçalves Carvalho. Em outros vídeos eu vou aprofundar, né, o que é essa técnica legislativa, até porque é um assunto interessantíssimo, que faz parte da história humana, né? A produção legislativa ela é historicamente, filosoficamente, sociologicamente, enfim, extremamente importante. E eu espero nos outros vídeos aí apresentar essas visões mais aprofundadas. Não esqueça aí de curtir e compartilhar o meu conteúdo para que outras pessoas consigam também se beneficiar desses conhecimentos. Se quiser deixar aí algum comentário sugerindo algum tema ou alguma melhoria, eu vou ficar muito satisfeito aí com a sua participação. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.